Aleluia! Seja bem-vindo ao dia que o Senhor fez. Seja bem-vindo à vida maravilhosa que Deus planejou. E se você crer e confessar correto acerca disso, coisas boas vão chegar e acontecer. Bom dia, bom dia! Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Mas se orarmos a Deus, quem conhece daí, ó? Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, tudo certo, tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, querido. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, escudeiros. Como é que vocês estão? 100%? Firme e forte, prontos para viver um dia maravilhoso. Então já repete comigo, fala assim, ó, meu dia vai ser maravilhoso. Fala aí no seu lugar. Fala, o meu dia vai ser repleto de bênçãos. Fala, o meu dia vai ser um dia de boas novas. Fala, hoje eu vou desfrutar de coisas que eu ainda não desfrutei esse ano todo. Fala aí, repete aí. Diga, esse ano, esse mês, essa semana, esse dia não vai se comparar com tudo aquilo que já aconteceu. Vai ser maior, vai ser melhor. Declara aí, repete isso aí. Já manda aí, já expressa generosidade. Clica já nesse aviãozinho, nesse papelzinho aqui, ó. Manda para todo mundo. Porque hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão. Hoje nós vamos falar sobre a importância de falarmos corretamente, vamos falar sobre a importância de fato declararmos a palavra, falarmos não aquilo que nós sentimos, mas de fato falarmos aquilo que nós cremos, falamos aquilo que nós sabemos, querido, que a palavra diz ao nosso respeito, independente das circunstâncias, independente daquilo, querido, que nós estamos vendo, independente daquilo que nós estamos tocando, independente daquilo que os nossos sentidos físicos de fato estão ali manifestando, querido, nós temos que falar a palavra. E quando nós falamos a palavra, coisas são construídas através da palavra. O seu futuro vai ser construído por aquilo que você fala, né? O seu sucesso vai ser resultado das palavras que você confessa. Então, gente, já clica aqui nesse aviãozinho, manifeste generosidade, manda para o maior número de pessoas que você puder aqui, ó, para que elas possam também receber, né, daquilo que a gente vai falar nessa manhã. Eu particularmente amo falar sobre confissão, amo falar sobre a Bíblia, não é verdade, gente? A gente ama a palavra de Deus, então já clica aqui, ó, o maior número de pessoas que você puder, envia, né? Porque de segunda a sexta a gente está aqui, não é? Falando da palavra, pregando, e bora lá. Hoje nós vamos falar sobre confissão. Então você que chegou aqui, bom dia a todo mundo aí, bom dia Taine, bom dia pessoal que está chegando, bom dia Doris, bom dia Maria, bom dia Ana Terezinha, Rayane, todo mundo que está chegando aí, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, nós precisamos entender que existem coisas que são poderosas, e se existe algo que é poderoso para mudar e transformar a minha história, eu não posso deixar isso passar. E quando nós falamos sobre confissão, né, eu vou até colocar aqui, ó, né, o poder da confissão é o que a gente vai falar hoje, né? Quando nós entendemos o poder, querido, que a confissão tem, a gente começa a falar o tempo todo, a gente começa a declarar o tempo todo. Qual o grande problema? O grande problema é que normalmente as pessoas não fazem a confissão da forma correta. A maioria das pessoas falam daquilo que está acontecendo, a maioria das pessoas falam sobre as notícias, a maioria das pessoas elas têm uma perspectiva errada acerca das coisas, por isso elas falam errado. Mas aquilo que você fala, querido, tem o poder de construir o seu futuro. E se você fala certo, você tem um futuro certo. Se você fala errado, você terá inevitavelmente um futuro errado. Não tem como falar de confissão, né, sem lembrar lá do livro de Êxodo, falando sobre os espias. De repente 12 pessoas foram enviados, né, para trazer um relatório acerca da terra que Deus ia dar ao povo, né, a terra que mana leite e mel. E de repente, dois,
não é apenas desses 12, eles voltam com uma declaração, com uma confissão positiva, um relatório positivo. Os outros 10, eles voltam com um olhar negativo. Eles começam a dizer: nós somos como gafanhotos, diante deles nós seremos destruídos, eles vão acabar conosco. Olha que coisa interessante, né? E exatamente como eles declararam, por causa disso, Deus falou, ó, por causa da confissão de vocês, ninguém de vocês, com exceção de Josué e Caleb, né, ninguém que tem mais de 20 anos de idade vai entrar na terra prometida. As pessoas ficam falando: é por que o povo andou 40 anos no deserto? O povo andou 40 anos porque foi o tempo necessário para todo mundo que tinha mais de 20 anos morrer. Porque depois desse relatório que os espias deram, Deus ele trouxe uma palavra, ele falou assim: ó, não vai entrar. Ninguém que tem mais de 20 anos vai entrar aqui na Terra Prometida porque tiveram um mau relatório, falaram negativamente, declararam coisas erradas, murmuraram. Então, se o povo tivesse morrido em 30 anos, eles só tinham andado 30 anos. Se o povo tivesse morrido em 20, só 20. Mas demorou 40 anos. E é interessante quando a gente vê, né, no livro de Números, a gente vê que um censo foi feito ali. E depois que esse censo foi feito e foi averiguado que todo mundo, né, que naquela época onde Deus disse que não iria entrar, né, depois foi verificado que todo mundo tinha morrido, aí Deus disse: agora beleza, agora vocês estão prontos para entrar na terra prometida. Então olha que coisa doida, aquilo que o povo falou roubou deles a oportunidade de entrar na terra prometida. Querido, hoje em dia funciona da mesma forma. Aquilo que você fala tem o poder de trazer coisas para a sua vida, mas aquilo que você fala também tem o poder de roubar coisas da sua vida. Por quê? Porque o seu futuro é construído pela sua fala. Eu queria que você fosse comigo já em Romanos capítulo de número 19, se você está lendo a Bíblia aí, se você só está ouvindo, não tem problema, aumenta o som aí para você não perder nada, né? Então Romanos capítulo de número 19, versículo de número 8. Aleluia. Vamos lá. Não, Romanos 19 não. Romanos... Oxe, sumiu o negócio aqui. Mas beleza, enfim. Né? Ele diz assim, ó. A palavra... Não, Romanos 9, 8. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu marquei errado. Não sei. Fugiu. Ah, não, tá aqui, ó. 10, 8. Tô viajando. Romanos 10, 8. Deixa eu arrumar aqui, ó. Romanos 10, 8, ele diz assim, ó: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que coisa doida. Então o que a Bíblia está dizendo? A palavra, ela tem que estar na sua boca, mas ela tem que também estar no seu coração. Essas duas coisas, elas têm uma relação muito grande, né? Mateus 12, 34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, um exemplo, eu fui lá, recebi a palavra, comecei a colocar a palavra no meu coração. Agora o segundo passo é o quê? Falar a palavra. Nós precisamos, querido, não falar aquilo que nós estamos sentindo, não falar aquilo que nós estamos vendo, mas falar aquilo que nós estamos crendo. Os 10 espias que foram tomados pelo medo e falaram acerca do medo, eles perderam a oportunidade de entrar na terra. Os 2 espias que viram todas as coisas, mas não falaram por aquilo que eles estavam vendo, falaram por aquilo que eles estavam crendo, eles entraram na terra prometida. Fala comigo, diga assim, ó: os meus melhores dias financeiros estão começando. Fala comigo aí. Então repete aí, fala, ó: os melhores dias das minhas finanças estão começando. Falou? Agora fala comigo assim, diga: os melhores dias da minha família estão chegando. Agora fala comigo, diga assim, ó: tudo que Deus planejou vai acontecer. Fala mais uma coisa comigo, diga: dias de rompimento estão chegando. E isso eu quero que você escreve aqui, já escreve aqui comigo, ó: dias de rompimento estão chegando. Aleluia, dias de rompimento estão chegando. Vamos ver quem vai escrever primeiro aqui, sou eu, se é vocês, ó. Dias de rompimento estão chegando, e vamos ver. Aê, dias de rompimento estão chegando. Aquilo que eu creio, eu preciso falar. Aquilo que a Bíblia diz, eu preciso falar. Não aquilo que eu estou sentindo. Gente, sentimentos, eles são enganosos, né? As circunstâncias, elas são voláteis. É por isso que eu e você precisamos criar o hábito de falar aquilo que nós estamos pensando, né? O crente tem a oportunidade de fazer isso, mas muitas vezes o crente está deixando passar, né? E o ímpio muitas vezes está trazendo essas verdades poderosas para a vida deles e nós temos deixado essas verdades passar.
lendo recentemente um livro, né, do Napoleão Hill. Lá ele fala, né, de você pegar e colocar num papelzinho, né, tudo aquilo que você acredita que vai acontecer nos próximos anos da sua vida e diariamente pegar aquele papel, olhar aquele papel e falar acerca daquele papel, né? Ele fala sobre deixar as metas vivas e claras no nosso coração e na nossa mente. Gente, vou falar uma coisa para você, isso é princípio de confissão. Né? Como é que confissão funciona? Eu pego uma verdade bíblica e eu começo a falar essa verdade bíblica. Deixa eu colocar para cá, ver se melhora aqui a luz. Aí. Como que funciona o princípio de confissão, gente? Eu pego lá, então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ah, mas eu estou olhando faltar coisas na geladeira, eu estou olhando faltar coisas não é no meu banco, eu estou olhando faltar coisas na minha casa. Não importa o que você está vendo, importa aquilo que você está falando. Então, se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou falar o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom dia, Cris. Seja bem-vindo aí na nossa live. Gi, todo mundo que está chegando aí, tá bom? Então, ó, se você ainda não manifestou generosidade, clica aqui embaixo, né, nesse aviãozinho, nessa setinha, e vamos mandar aqui para abençoar o maior número de pessoas que a gente puder. Então, confissão é algo que deve fazer parte da vida do cristão de uma forma rotineira. O que eu confesso não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, não são as circunstâncias. Eu confesso a palavra. Se a gente for lá, né, em Hebreus capítulo de número 10, vamos lá. Esse está certo, esse eu não marquei errado. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 23. Aleluia. Ele diz assim, ó: retenhamos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Então, olha que coisa legal, né, que a Bíblia aqui está dizendo. Eu e você precisamos guardar, segurar, manter. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o tempo todo, a circunstância, o tempo todo, o diabo, o tempo todo, a nossa carne, querido, vai tentar, não é, fazer com que nós venhamos perder a ótica correta, a expectativa correta e comecemos a falar negativo, né? Bom dia, Alex, bom dia, Cris, bom dia a todo mundo aí. Então, olha que coisa doida. A confissão é algo que precisa ser agarrado. Gente, a maioria das coisas da nossa vida é feito de propósito. A maioria das coisas da nossa vida, eu falo de novo para você, é feito de propósito, é feito de forma intencional. Muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que Deus tem, porque elas não estão fazendo o que elas precisam fazer. Um exemplo, nós estamos diante de dias de um cenário político, né, conturbado, controverso. A gente percebe que a galera se juntou para derrubar o presidente. Ponto. Né? Estão tentando fazer CPI de não sei o que, estão tentando fazer tudo lá para tentar pegar algum erro, não é, que dê uma base legal para tirar o presidente. Esse é um ponto, instabilidade, a galera criticando a economia, criticando aquilo. É engraçado porque ninguém faz nada, mas todo mundo critica, beleza. E aí o que acontece? Eu tenho duas, né, estradas que eu posso seguir. A primeira, eu posso falar do que todo mundo está falando, eu posso falar de medo, eu posso falar de instabilidade, eu posso falar de insegurança, eu posso falar de inflação, eu posso falar de coisas ruins, ou eu posso falar do quê? De provisão, eu posso falar de prosperidade, eu posso falar de abundância. Qual caminho nós vamos seguir? Qual caminho nós vamos falar? Se eu me agarro às circunstâncias, eu falo daquilo que as circunstâncias estão dizendo. Se eu me agarro à palavra de Deus, eu falo do quê? Do que a palavra está dizendo. É por isso que a gente começou lendo lá Romanos 10:8, que ele diz: a palavra está na sua boca, mas ela está também sobre o seu coração. Gente, quando a palavra está no nosso coração, nós vamos falar, né, o que a palavra que está no nosso coração está falando. Tem um livro, não sei se vocês já leram, né, do Charles Capps, que chama Fé e Confissão. Meu, que livro legal sobre isso. E essa, infelizmente, tem sido uma das armas mais poderosas que tem promovido cristãos e tem sido uma das armas mais poderosas que tem vencido os cristãos, aquilo que eu falo. Nós acabamos de ver em Hebreus 10:23.
eu tenho que segurar. Por quê? Porque quando o dia mal chega, gente, quando as pressões vêm, a carne vai tentar fazer com que eu fale de uma forma errada. A carne vai tentar fazer com que eu esteja o tempo todo declarando coisas ruins. Mas eu não posso declarar o que está acontecendo. Eu não posso declarar o que minha carne está dizendo. Eu preciso declarar aquilo que eu creio. Eu preciso declarar aquilo que a Bíblia diz. E como é, pastor? Eu declaro uma vez e acontece? Talvez sim, talvez não. Existem coisas que nós vamos falar e de uma forma imediata elas vão acontecer no mundo natural. Existem outras coisas que vai ser um processo. De tanto você falar, você depois vai começar a agir. A sua palavra, a sua confissão, ela tem poder de colocar as coisas do Espírito em movimento, mas principalmente ela tem o poder de colocar as coisas em você em movimento. Quando eu começo a falar algo, não sei se você lembra de Marcos 5:25, mas aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos estava lá perecendo, padecendo com uma enfermidade, de repente ela chega e ela começa: se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser sarado, se eu tocar nele eu vou ser sarado. E o que acontece? De repente ela sai de um lugar de confissão e agora ela entra em um lugar de atitude. A sua confissão vai te colocar em movimento. Escreve aqui para mim isso aqui embaixo. A minha confissão me coloca em movimento. Repete aí. A minha confissão me coloca em movimento. Aquilo que eu falo vai chegar uma hora que eu vou fazer. Aquilo que eu falo vai chegar uma hora que vai se transformar em atitudes. E atitudes vão produzir resultados. Atitudes vão produzir transformações. Escreve aquilo que aqui embaixo comigo, coloca: aquilo que eu falo me coloca em movimento. Aquilo que eu falo me coloca em movimento. Se a gente for para Provérbios, capítulo de número 18, né, vamos abrir lá, Provérbios que a gente já leu, né, lá na Bíblia um ano, né, os escudeiros que estão comigo lá fazendo. Lembra que todo dia, né, lá no YouTube sai um vídeo novo do Bíblia em um ano. Hoje nós estamos no dia 107. Hoje é o dia 107 que vai sair, não é? Então já estamos aí vencendo marcas, rompendo limites, não é? Tem gente aí que nunca leu a Bíblia 107 dias seguidos, né? E agora está conseguindo. Então a minha confissão me coloca em movimento. Provérbios capítulo 18, no versículo de número 21, ele diz assim, ó: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aquilo que nós vivemos, gente, em todas as áreas da nossa vida, está diretamente ligado àquilo que nós falamos. É por isso que nós precisamos falar sobre tudo, em todos os momentos, aquilo que a Bíblia diz. Como pais, nós temos a responsabilidade de falar coisas boas para os nossos filhos. O próprio mundo, a própria carne, os problemas já vão trazer medos, inseguranças, frustrações, já vão tentar acabar com os nossos filhos. E nós não podemos, não é, reafirmar e reforçar as mentiras que o mundo, que as circunstâncias dizem para eles. Né, os nossos filhos às vezes estão ali, estão com medo, com receio, né, medo de começar a trabalhar. Muitas vezes eles estão com medo de entrar no relacionamento. Muitas vezes os nossos filhos estão com medo de N situações. E a gente, como pai, às vezes perde a oportunidade de trazer uma palavra de incentivo, de trazer uma palavra poderosa que vai fortalecê-los. Gente, nós, como pais e mães, temos a responsabilidade de constantemente declarar coisas sobre os nossos filhos, mas também falar coisas aos nossos filhos. Não, como assim, Leandro? Não estou entendendo. Você vai declarar a palavra, você vai dizer: os meus filhos são bênção, os meus filhos são capacitados, os meus filhos são cheios de sabedoria, os meus filhos fazem boas escolhas, os meus filhos, eles vão viver tudo aquilo que Deus planejou. Você está falando sobre os seus filhos, mas você também vai usar a sua palavra, que é poderosa, para falar aos seus filhos. Então, quando você estiver diante deles, você vai dizer para ele, vai dizer: filho, existe graça em você. Filha, existe sabedoria sobre você. Filha, o seu futuro é lindo. Eu pratico isso todos os dias com a Anne. Eu pego ela, eu olho nos olhos dela, ela nem entende talvez, mas eu olho para ela e falo: filha, o seu futuro é glorioso, o seu futuro é grandioso, no seu futuro você vai ter boas conexões, o seu futuro vai ser maior do que o futuro do papai e da mamãe, você vai além da gente, você vai salvar pessoas, você vai mudar vidas, você vai reescrever histórias. Filha, o seu futuro é lindo. O que é isso?
confissão, usando da confissão, né, para com os meus filhos. Aí eu posso também usar dessa confissão para com o meu casamento. Eu posso virar para o meu marido e falar: marido, você é o melhor marido do mundo. Ou eu sou casado. Lembra? Falar sobre e falar ao. Você pode falar o tempo todo. Quando você está longe do seu marido, longe da sua esposa, comece a declarar: eu sou casado com o melhor marido. Eu sou casado com a melhor esposa. O meu marido me ama. Minha esposa me ama. O meu marido faz as coisas de casa. O meu marido, ele sonha com o nosso casamento. A minha esposa, ela é uma ótima esposa. A minha esposa sabe cuidar bem de mim. A minha esposa sabe cuidar bem dos meus filhos. Declara o tempo todo. E quando você chegar perto dele, quando você chegar perto dela, você vai usar isso também. E você vai começar a dizer: oh, bem-vindo, boa noite, melhor marido do mundo. Boa noite, melhor esposo do mundo. Ah, como eu te amo. Ah, como eu te amo. E você vai começar a fazer. Então você sempre vai falar sobre e você vai falar ao. Então você fala sobre, lembra, recapitulando. Como eu falo sobre? Eu vou falar sobre os meus filhos, vou falar sobre o meu marido, sobre a minha esposa. Eu vou o tempo todo, fora da presença deles, dizer: os meus filhos são abençoados, os meus filhos são prósperos, os meus filhos são cheios de sabedoria. Eu vou falar sobre o meu marido, sobre a minha esposa. Eu vou dizer: eu sou casado com o melhor marido do mundo. Eu sou casado com a melhor esposa do mundo. O meu marido e a minha esposa sabem fazer boas escolhas. O meu marido vai ser assim. A minha esposa vai ser assim. A minha casa é uma casa de prosperidade. Você está falando sempre sobre. Agora você vai falar ao também. Essa é a dica de ouro. Quando a sua esposa chegar, quando seu marido chegar em casa, no fim do dia você se encontrar, fala: oh, boa noite, melhor marido do mundo. Boa noite, melhor esposo do mundo. Vai falando, vai declarando. Por quê? Porque existem poder. Existem coisas que são liberadas quando você fala. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. 2 Coríntios 4,13. Fala comigo aí, já repete comigo. Diga: a minha casa é abençoada. Fala aí, ó. O meu lar é cheio de paz. Agora fala: você que é casado, fala: eu sou casado com a melhor esposa do mundo. Fala: eu sou casado com o melhor marido do mundo. Fala: existe sabedoria sobre a minha vida para agir corretamente em todas as coisas. Fala isso sobre você, declara mesmo. É assim que funciona. Pastor, mas eu não estou sentindo. Pastor, eu não estou vendo. Gente, é assim. Sabe, a vida de fé não é uma vida onde eu falo daquilo que está acontecendo. Eu não falo das minhas frustrações. Eu não falo, querido, das coisas ruins, né, que muitas vezes eu estou sentindo na minha carne. Querido, a vida de fé, ela fala a palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa fé. Independente daquilo que está acontecendo, eu falo aquilo que eu creio. Sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças. Querido, você precisa falar sobre a sua vida financeira. Você precisa falar: portas estão abertas para mim, né? Novos empregos vão chegar, oportunidades de trabalho estão vindo, aumentos financeiros estão chegando, nada me falta. Eu tenho para mim e eu tenho para dar para os outros. Você vai dizer todos os dias, né? Eu vou encontrar favor e graça diante das pessoas. Onde os outros não vendem, eu vou começar a viver, a vender. Onde os outros não conseguem prosperar, eu vou prosperar. Você está fazendo o quê? Pegando, querido, a palavra, você está pegando aquilo que Deus diz e você está colocando em movimento, você está confessando, o seu corpo vai seguir na mesma direção, porque as suas palavras têm o poder de colocar a sua vida, as suas atitudes em uma direção. As suas palavras te colocam em movimento. Então não fale sobre suas frustrações, não fale sobre aquilo que está ou não acontecendo. Sabe, a gente gosta muito de conversar sobre as desgraceiras que está acontecendo naquele momento. A gente gosta de falar sobre coisa ruim. Então o que acontece? Todo mundo está falando de uma previsão de corte na empresa, um exemplo. Aí qual é o papo do cafezinho? Qual é o papo do almoço? Qual é o papo do grupo do WhatsApp? Corte. Não, querido, não fale sobre isso. Se você sabe que cortes estão vindo, fale sobre oportunidades. Sabe, o corte ele pode vir, né, para muitos como um momento de destruição, um momento de perda. Mas eu falo para você, querido, que o corte ele pode vir como um momento de promoção. Ele pode vir como uma oportunidade de você entrar em lugares e caminhos que você até hoje não entrou. Sabe, então, querido, entenda. Reter firme a sua confissão, independente de como o dia está. Se o dia está bom, se o dia está mal, eu estou confessando a palavra.
Lembra, confessando a palavra, não confessando os meus sentimentos, não confessando aquilo que eu estou passando, não confessando a circunstância. Outra coisa, a palavra precisa estar no meu coração, porque aquilo que está no meu coração é aquilo que eu vou falar. Então lembra, você só vai conseguir confessar coisas boas se você estiver expondo seus olhos, seus ouvidos a coisas boas. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos ler a palavra, ler bons livros, ouvir bons livros, para que nós possamos encher o nosso coração e falar dessas coisas, para que nós possamos sonhar acerca dessas coisas. Caso contrário, nós não conseguiremos. Por quê? Porque circunstâncias muitas vezes são mais reais para a maioria das pessoas do que a verdade da palavra. Porque a circunstância mexe com a sua carne, a circunstância mexe com o seu sentimento. Você chegar e olhar para o banco e ver que um saldo não está como você gostaria, isso é real, isso é palpável. Você quer pagar uma conta de 100, mas só tem 50 lá no seu banco, você não pode pagar. Por quê? Porque a matemática diz que para pagar uma conta de 100 você precisa ter 100. Então essas coisas, elas são reais de fato. E para muitas pessoas, né, porque essas coisas são mais palpáveis do que a palavra, elas preferem falar sobre não ter saldo do que falar versículos bíblicos acerca de prosperidade. Gente, nós precisamos trazer para a nossa vida o hábito de construir o nosso futuro com as nossas palavras. Cada palavra que você fala é como um tijolinho que é lançado em uma estrada. Lembra aí da estrada de paralelepípedo? Quem é da época aí da estrada de paralelepípedo? Quem já morou, né, numa rua de paralelepípedo? Escreve para mim aqui, ó, eu lembro, já morei, né? Tem muita gente que já morou na rua. Se você for ali, né, perto da Vila Cardi, daquele lugar, ainda tem, até na Bela Vista ainda tem algumas ruas que são de paralelepípedo. Sabe, o nosso futuro, gente, é como se fosse, né, um bloquinho daquele lá. Cada palavra que eu falo, pum, eu coloco nessa estrada um bloquinho. Cada palavra que eu confesso, eu coloco um bloquinho. Aí o que acontece? Quando eu não falo, eu não construo. Ou quando eu falo errado, é como se eu estivesse colocando ali um buraco, um bloquinho que ele vai ficar meio solto, ele vai ficar sorrateiro, ele vai trazer dano. Sabe, a Ju colocou aqui na minha cidade, ainda tem rua com paralelepípedo, né? Isso aí. Então, todas as vezes, né, que nós falamos do nosso futuro, nós estamos falando sobre algo que vai ser construído por aquilo que nós estamos falando. Então, fale sobre tudo, né? Fale o que a Bíblia diz sobre tudo. Não fale sobre as circunstâncias, fale sobre uma realidade que está acima das circunstâncias. E de tanto você falar, vai chegar uma hora que vai acontecer, gente. Por quê? Porque fé funciona, né? Porque Deus, ele nos ensinou, ele criou o mundo através da confissão, não foi isso? Gênesis 1, ele diz, no princípio, né, a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus. Deus começou a fazer. No hebraico tem uma palavrinha ali usada em Gênesis, que depois ela também é mencionada lá no livro de Hebreus, que chama bará, né? E bará, né, dá a ideia de uma palavra com poder criativo. E é tão interessante que quando Deus ele cria o mundo, ele usa disso, ele usa dessa palavra para criar. E nós, como filhos de Deus, hoje temos a capacidade de também lançar palavras para criar coisas. A sua palavra tem o poder criativo, assim como a palavra de Deus tinha o poder criativo. Você hoje, que não é, isso, talvez esse exemplo fique um pouco mais claro para você, né? Se você quiser, você cria uma briga agora em qualquer lugar. Se você chegar na sua casa, né, e falar alguma coisa de atravessado com a sua esposa, se você falar alguma coisa de atravessado com o seu marido, se você chegar no trânsito e falar uma coisa de atravessado com a pessoa que está do seu lado, né, xingar, chamar de burro, falar qualquer coisa, você criou um problema. É assim ou não é? Então, se você usar a sua palavra de forma errada, você cria um problema. Assim como se você usar a sua palavra de uma forma certa, você cria uma solução. Olha que coisa legal. Então, palavras corretas, versículos bíblicos, colocados em ocasião oportuna, têm o poder de mudar histórias, têm o poder de trazer paz para coisas que estão em guerra, tem o poder, querido, de através, não é, do sobrenatural, trazer para essa terra a manifestação de algo, né? É por isso que Jesus, durante todo o tempo que ele estava aqui, ele perguntava para as pessoas: o que você quer? O que você espera que eu faça? Tá na cara. Se você chega lá, o cara é paralítico, ele veio atrás de Jesus, tá na cara, é meio óbvio que ele quer o quê? Ser curado, ele quer andar. Mas Jesus chegava para ele e falava assim: o que você quer?
O que você espera? Não é? Aí a Ju tá falando assim, uma publicação na rede social, exato, porque com rede social, gente, o que você escreve, palavras escritas também são confissão, né? Você tá falando, tá, depois que você posta na rede social, você cria um big de um problema hoje. Então, lembrei, presta atenção, eu e você, né, temos o poder nas nossas palavras de construir ou de destruir algo. Muitos pais, porque não têm falado corretamente coisas sobre os seus filhos, têm jogado os seus filhos em um limbo, não é, de destruição, de promiscuidade no futuro. Eu e você precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Fale sobre o seu marido, fale sobre a sua esposa, fale sobre os seus filhos, o que a Bíblia diz. Talvez em casa você não tenha os melhores filhos do mundo hoje ainda, no mundo natural, mas você pode falar: Pai, eu te dou graça porque eu tenho os melhores filhos. Pai, eu te dou graça porque os meus filhos são cheios de sabedoria. Pai, eu te dou graça porque a minha filha sabe fazer boa escolha. O meu filho sabe fazer boa escolha, né? A Débora colocou camisa top, né? Eu ganhei de presente essa daqui, só não lembro de quem. Acho que foi do Zé Mauro, acho que eu ganhei essa camiseta. Então, você fala sobre o seu marido. Estou recapitulando para todo mundo que está chegando aqui, né? Então, você chegou lá, né? Ah, pastor, eu não tenho o melhor marido do mundo. Parece que o marido das outras é melhor do que o meu. Parece que a esposa dos outros, né, é melhor do que o meu. Você vai falar, né? Como? Pai, eu te dou graça porque o meu marido é sábio. Eu te dou graça porque a minha esposa é sábia. Eu te dou graça porque o meu marido sabe fazer boas escolhas. O meu marido sabe conduzir bem a nossa casa. O meu marido sabe gerir bem as finanças. Pastor, mas eu não vivo isso, né? Pastor, isso é muito distante. Você vai falar, sabe? Não tinha mundo. Deus falou, o mundo foi criado. Sabe? Você precisa criar o futuro do seu casamento. Falando sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Você precisa construir o futuro das suas finanças, confessando, porque, gente, a nossa confissão tem poder, sabe? Aquilo que a gente fala vai acontecer. Por isso que Hebreus diz: segure firme a confissão da sua fé, segure firme aquilo que você está falando. Por quê? Porque a gente fala e às vezes não acontece no primeiro momento, como eu estava dizendo lá atrás, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você: nós não podemos desanimar, não podemos parar de falar. Por quê? Porque tem coisas que você tá lá, né? Você tá falando e não aconteceu, sabe? Tem coisas que leva tempo, né? Escreve aqui para mim, eu tenho paciência. Escreve aqui, né? É algo que muita gente, pelo fato de não ter, tá perdendo, né, o melhor de Deus. Tem muita gente que não tem paciência. Tem gente que não tem paciência para nada. Tem gente que não tem paciência para os filhos, tem gente que não tem paciência para as finanças, né? Eu falo para você, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro investimento, quando eu comecei, né, fazer meu primeiro investimento, aprendendo um pouquinho, e aí eu comprei uma cota de fundo imobiliário. Talvez você deve ter ouvido falar já de fundo imobiliário, e eu lembro que eu comprei, né, uma cota de um fundo imobiliário, né? E aí foi lá, beleza. E aí o pessoal fala assim, que o fundo imobiliário, ele dá dividendos, né? Ele paga um valorzinho, né, por cota de retorno. E eu lembro que eu comprei um fundo imobiliário e aí depois de um mês aquele fundo ele me rendeu 90 centavos de dividendo. Gente, falo para você, na hora que eu olhei, eu tinha um misto de sentimentos. Por quê? Né? Porque eu olhei ali e falei assim, nossa, eu tinha comprado por R$ 130, se eu não me engano, o valor da cota lá do fundo imobiliário. Aí fui lá, coloquei R$ 130, né, o fundo imobiliário. Me rendeu 90 centavos. Gente, não é nada, se você for ver, né? Tipo assim, é bem pouquinho, né? 90 centavos perto de 130. A minha cabeça ficava assim, nossa, meu, né? Eu tô lá, coloquei R$ 130 para ganhar 90 centavos. Nossa, 90 centavos, né? Não compra mais nem um Trident, né? O Trident é 1,50, né? E eu lembro que a minha cabeça ficava assim, meu, isso aí não vai dar certo. E aí eu lembro que todo mundo falou, não, cara, fica tranquilo. E que fazer o aporte, assim que der, compra outra cota de R$ 130, porque aí já não vai ser mais 90, vai ser 1,80, né, que você vai ganhar por mês, né? Aquela época pré, né, pandemia, os fundos pagavam isso, 90, 80 centavos por cota. Agora não paga isso não, agora paga 15 centavos, 20 centavos, o negócio mudou, mas daqui a pouco vai subir de novo, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Eu lembro que eu olhava 90 centavos de rendimento por mês, eu falava assim, meu, isso aí não vai dar em nada.
Mas sabe o que acontece? 90 centavos, mais 90 centavos, mais 90 centavos, mais 90 centavos. Hora que você vê, você tem o quê? Uma renda passiva, você tem ali um salário garantido, você tem uma aposentadoria, você tem, querido, ali o dinheiro trabalhando para você. Mas você precisa do quê? 30 anos investindo. Você precisa 40 anos investindo. E sabe o que acontece? A maioria de nós não temos paciência para isso. Sabe, nós não temos paciência para confessar 30 anos, para confessar 20 anos, para confessar 50 anos. Você fala assim, pastor, mas a bênção ela vai demorar 30 anos para acontecer na minha vida. Sabe, talvez não demore 30, mas demore 10. Talvez não demore, não é 30, mas demore 25. Então existem coisas, gente, que vai demorar sim para acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é melhor demorar em acontecer do que nunca acontecer. Escreve aqui embaixo. É melhor demorar e acontecer do que nunca acontecer. Aí a gente olha lá e fala, o que você quer? Você quer que nunca aconteça ou você quer que aconteça mesmo que demore? Eu quero que aconteça mesmo que demore. Então eu vou reter firme a confissão. Eu não vou desanimar. O desânimo vai chegar? Vai. A vontade de desistir? Vai. Em todas as áreas vai. Sabe, querido, uma pessoa dificilmente ela começa a faculdade e ela fica animada até o fim da faculdade. Normalmente a pessoa começa a faculdade e ela quer abandonar no meio do caminho. Ela começa um casamento e ela quer abandonar. Gente, biblicamente falando, né, se não tem traição, você está casado, meu amigo, vamos orar, vamos crer e vamos fazer esse negócio acontecer. Né? A base bíblica para a separação é traição. Né? Tirando isso, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que crer, a gente tem que mudar. É difícil? É difícil. Sabe, eu falo pra você que é tão difícil consertar um casamento quanto às vezes limpar o nome. Tem gente que entra em tantos buracos aí, mas o que? Vai acontecer. Demora? Às vezes demora. Tem coisas que vai ser mais rápido, tem coisas que vai ser mais demorado. Mas nós precisamos o quê? Perseverar. Gálatas 6 ele vai dizer... E nós não podemos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, é melhor demorar para acontecer do que nunca acontecer. Então, confessando, fazendo, confessando. Ah, pastor, mas está tão difícil. Respira um pouquinho. Né? Não sei se você lembra daquela música que falava 550 quilômetros, 550 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros, né? Eu não sei se você já cantou essa música quando eu estava viajando. Então é assim, ó, cansou? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, lembra que o Senhor é a sua força, lembra que você está declarando a palavra e a palavra não mente, lembra que Deus, né, Paulo estava lá querendo desistir e Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus disse, Pai, aparte de mim esse cálice, mas Deus não tirou o cálice. Por quê? Porque ele sabia que a graça sobre Jesus o faria ir até o fim. Sabe, eu fico imaginando às vezes, né, aquela agonia de Maria, não sei se você lembra disso no livro de João, né, mas está lá 30 anos, gente. Já imaginou você ter um encontro com um anjo e aí o anjo fala, ó, vai nascer o Salvador, e aí você tá lá e você traz à luz o Salvador e o bicho fica 30 anos sem fazer um milagre? Quem ia ficar cabreiro aí com Jesus? Você ia ficar irritado? Eu acho que eu ia ficar muito louco, eu acho, se eu fosse o pai ou a mãe de Jesus. 30 anos, irmão, dando comida, 30 anos ensinando e o cara não fazendo nenhum milagre. E você percebe que é algo que mexia com Maria, porque na hora que ela vê acabando o vinho em Caná da Galileia, ela fala, e aí Jesus? E aí Jesus? E eu creio que não foi a primeira vez não. E a gente percebe que Jesus já estava meio ali de saco cheio com Maria, porque ele fala, ei mulher, o que eu tenho contigo? O que você está falando de novo? Então é bem provável que durante toda a vida Maria tinha expectativa. E aí? O que é? O que ele vai fazer? Ele vivia como uma pessoa comum. 30 anos, Jesus vivendo como uma pessoa comum, gente. Olha que coisa louca. Não sei se você consegue imaginar isso. 30 anos do dia em que Maria vai lá. Maria sabia do que ela tinha vivido. Maria sabia que ela não tinha tido relação sexual com José. Maria sabia que o Espírito veio sobre ela e ela engravidou sobrenaturalmente. Mas demorou 30 anos, irmão. 30 anos para Jesus transformar a água em vinho. Manifestar um primeiro milagre. Mas sabe o que aconteceu? Demorou 30 para ele começar, mas em 3 ele revolucionou o mundo. Uau! 30 anos para acontecer, mas em 3, ele curou a rodo, gente.
Ele pregou, ele falou, ele transformou, ele salvou o mundo. Meu Deus, olha aqui isso. 10 vezes mais demorou. 10 vezes mais. Pai, eu quero que você entenda isso. Coloque isso na sua cabeça hoje. O imediatismo tem roubado o melhor de Deus da maioria das pessoas. A gente quer que tudo aconteça do dia para a noite, mas não vai acontecer. Ei, a maioria das coisas não acontece do dia para a noite. Para. Às vezes a gente fica só pregando sobre o de repente, de repente, de repente, de repente. O de repente de Jesus aconteceu em 30 anos. O de repente que Maria esperava aconteceu em 30 anos. O de repente tantas outras pessoas demoraram para acontecer, coisas demoraram para acontecer. Sabe, o de repente de Noé demorou 50, demorou 100, né? Cada um fala uma coisa, uns dizem que ele demorou 50 anos para construir a arca, outros já dizem 100, 120. Não importa que seja 50 anos, o menor tempo que alguns acham. Meu, 50 anos para construir uma arca. 50 anos, meu amigo, 50 anos é muito tempo. E ele lá batendo prego todo dia, mas chegou uma hora que o dilúvio desceu. Sabe, chegou uma hora que algo aconteceu, irmão, vai acontecer. Vai chegar uma hora que a chavinha vai virar. É por isso que eu tenho falado para vocês aqui, não importa quantas vezes você caia, se levante em todas as vezes. Não importa quantas vezes deram errado, não importa quantas vezes você confessou e parece que nada aconteceu. Continue a nadar, continue a crer, continue a remar, porque vai chegar uma hora, irmão, que algo vai acontecer. Vai chegar uma hora que chaves vão virar, vai chegar uma hora que conexões vão vir. Eu lembro quando a gente chegou em 2010 e eu começava a falar. Quem está com a gente aqui, que é lá da igreja, desde 2010, irmão, a gente fala, vai chegar um dia que nós vamos ter um projeto social aqui, vai chegar um dia que nós vamos fazer as coisas. Eu lembro, né, pegando o carro emprestado dos outros, um dia, né, que a Toninha me ligou, ela falou assim, ó, tem aqui para vender 10 cadeiras, né, uma pessoa tá fechando uma escola, tá vendendo 10 cadeiras a R$ 50, não, era R$ 35 cada cadeira, 350, você quer? Gente, eu falei assim, eu quero, fui, comprei a cadeira, comprei uma mesa, e aí depois no outro ano a pessoa chegava, ó, tem caderno, você quer? Quer? Chegou uma hora, né, a gente foi lá, foi juntando, até 2017, gente. Chegou lá, né, eu tinha o quê? Cadeira, juntando cadeira. A gente ficou 7 anos declarando. Eu lembro que eu chegava no púlpito e falava, pessoal, vai ser assim, nós vamos ter um projeto assim, né, e no dia 13 de junho, né, de 2017, o que aconteceu? O início do ha-ha-ha, né? E hoje, né, a gente já contabiliza mais de 400 crianças, né, assistidas que passaram, umas ficaram 1, 2 anos, 3 anos, a gente está no 4º ano de projeto, outras ficaram um pouquinho, já mudaram, né? Muita criança, por quê? Porque a gente foi confessando, a gente foi falando, a gente foi fazendo, né? E chegou uma hora que pum, a chavinha virou, chegou uma hora que algo aconteceu, né? A gente declara, vamos ter uma cozinha industrial, tá lá a cozinha industrial, se você quiser visitar, a gente falava, ó, vai acontecer isso, vai acontecer assim, sabe, declaramos, confessamos, querida, eu falo pra você, aí ó, que a Flávia colocou aí 5 anos pela conversão do meu marido, e chegou o dia, olha aí, tá vendo? Se a Flávia tivesse desanimado ao longo desses 5 anos, o marido dela não estava salvo não. Por quê? Porque às vezes existe um tempo, gente. Tem coisas que vai demandar mais tempo e outras coisas que vão demandar menos tempo, mas você precisa perseverar, sabe? E para tudo, deixa eu falar para você, para tudo vai ter graça para você. Pastor, mas eu não tenho força. Tá tudo bem, porque a sua força não vem de você, a sua força vem de Deus. Então confesse, fale constantemente. Sabe, pastor, tá difícil, ora um pouquinho em línguas. Né, tá difícil, pede ajuda para alguém, conversa com alguém, vai lá, desabafa, né, vai lá, conversa lá com o seu pastor, com o seu líder, desabafa, chora, não tem problema não, tá difícil, mas não para, sabe, não abandona, não aborta o processo que há muito tempo você começou em todas as áreas da sua vida. No seu filho, no seu marido, na sua esposa, nas suas finanças, no ministério, vai declarando, vai acontecer. Vai chegar um dia que vai acontecer. Eu lembro, né, lendo um livro do Bill Johnson, né, chama Ame, Lidere e alguma coisa mais, né? São 3 palavrinhas. Ele fala de algo que ele começou a abrir a igreja, né? E aí teve um dia que ele chegou, pegou a esposa dele, pegou um papel, né? E aí ele fez assim, ele falou, vamos escrever a igreja que nós queremos.
E aí, olha que coisa doida. E aí ele pegou um papel e escreveu a Igreja do Futuro. E ele começou a colocar, seremos referência nisso, teremos cadeiras desse tipo, teremos um auditório desse jeito, e vai ser assim, vai ser assado. E ele fala que ele escreveu algo que ele não tinha dinheiro para construir. Ele escreveu algo maior do que o número de ovelhas que ele possuía, sabe? E ele parou e ele escreveu e ele começou a declarar, ele começou a caminhar. E hoje, né, eles têm um grande ministério. Por quê? Porque um dia eles pararam e começaram a declarar, né? A Valquíria colocou, né, que Deus possa te fortalecer, Valquíria, que a unção de Deus e a graça alcance a sua vida. O que você precisa não é receber, se encha mais da palavra, né? Tira um tempo orando em línguas, e se ainda assim você perceber que esse sentimento não vai embora, né? Procure o seu pastor, procure um líder, converse com eles, abre o seu coração para que eles possam te ajudar. Na Bíblia diz que um põe para correr 1000, mas dois põe para correr 10.000. A Bíblia diz que onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção. Então declaramos aí força sobre a sua vida, né? Deus te capacitando, assim como, né, foi com Paulo, foi com Jesus, não é? Vai acontecer no nome de Jesus. Então procura aí, né, o seu líder, o seu pastor, e eu tenho certeza que eles vão te, né, ter palavras corretas, vão poder te apoiar, viu? No nome de Jesus, graça aí sobre a sua vida. Sabe, gente, tem dificuldade, né? Cada um tem um problema, né? Talvez o seu problema seja diferente do meu, que vai ser, não é diferente de um terceiro, mas a fórmula para solucionar é a mesma: Deus. Só Deus, querido, pode nos ajudar a construir coisas que nós precisamos. Só Deus pode mudar áreas da nossa vida. E a confissão é uma dessas ferramentas, querido, que Deus nos deu para alcançarmos essa vitória. Então, sobre o dinheiro, fale. Sobre a saúde, fale. Sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, fale. Sobre todas as áreas da sua vida, você precisa falar. Falar o quê? O que eu estou sentindo? Não, tem uma música que faz tempo que a gente não canta, mas eu gostava muito, né? E ela falava assim: não importa o que estou sentindo, não importa o que estou vendo, o que importa é que eu creio em ti, em tua palavra, Jesus. Querido, é assim, sabe? Não importa o que estou sentindo, não importa o que estou vendo, importa aquilo que eu estou crendo. Querido, se eu creio na palavra, né, a palavra vai manifestar tudo o que eu preciso. Gente, fala uma coisa para você, sabe? Tem gente, né, que fica desanimado, que fala assim: ai, só eu que tenho problema, só eu, parece que as coisas só acontecem na minha vida. Não, querido, as coisas não acontecem só com você. As coisas acontecem para todo mundo. Gente, pastor tem problema, líder tem problema, né? Irmão de oração tem problema, professor do departamento infantil tem problema, todo mundo tem problema. Às vezes algumas pessoas, né, elas pintam, né, elas pagam de super-homem, mas gente, não existe o super-homem, né? Existem cristãos, existem homens e mulheres, e todo mundo é tentado em algo, todo mundo é desafiado em algo, e todo mundo precisa, querido, se esforçar no Senhor. Na Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus 4 diz que nós podemos se achegar confiadamente ante o trono da graça, para encontrar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Então, para todo mundo, querido, não importa quem é a pessoa, né? Como a nossa irmã mesmo, a Valquíria, compartilhou, como outros colocaram já, né? Tá difícil algumas coisas, eu me sinto fraco, desanimado. Gente, tá tudo bem, né? Você passar por isso, você sentir isso, porque as pessoas passam mesmo. O que não está tudo bem? Continuarmos a viver assim. Então, quando as coisas estão difíceis, nós vamos declarar. Quando as coisas estão difíceis, nós vamos ajudar um ao outro, né? A gente tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil que estão acompanhando a gente, escudeiros fiéis que diariamente estão com a gente aqui. Nós temos aí uma média de 30 pessoas, né, que acompanham a gente. No início, né, tinha um pouquinho mais, mas é muito normal. Ao longo do caminho, pessoas vão ficando, outras vão chegando, outras permanecem. Eu falo para você que está ficando com a gente aqui, né, ao longo de todo esse tempo, ao longo de todo esse ano, eu falo para você que a sua vida vai se destacar dos demais. Por quê? Porque você está recebendo força diferente dos demais, você, querido, está agindo diferente dos demais, você está aprendendo como viver e como construir uma vida sobrenatural.
Então, pastor, tô com um problema. Beleza, sabe, mas Deus vai te sustentar. Né? A Fran acabou de colocar Deus quem nos sustenta, a Fran mesmo passando, né, por grandes desafios com as filhas, né, Fran? Né? Mas nós declaramos as duas meninas sendo curadas, declaramos que toda síndrome, toda doença, todo problema degenerativo vai embora no nome de Jesus. Né? Deus vai levantar médicos para trabalhar, mas Deus também vai agir sobrenaturalmente, né, sobre a vida das meninas e vai dar tudo certo. Né? No nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então, gente, que nessa manhã, de fato, você possa virar uma chave, né, de confissões, virar uma chave de declarações e desfrutar do sobrenatural de Deus. Confessa algo comigo, diga assim: eu estou cheio da palavra. Diga: eu estou cheio da força de Deus. Diga comigo: meu dia de hoje vai ser glorioso. Repete aí, diga assim: os meus sentimentos não me dominam. Diga: eu vou comer do melhor dessa terra. Diga: eu vou perseverar até o fim. Repete aí em linha com Romanos 8,37. Diga assim, ó: a minha vida é cheia de vitória. Falou? É isso aí. Querido, quando você faz isso, glória a Deus, estou cheio da palavra, é isso aí. Sabe, e essa palavra vai fortalecer você, Valquírio. Né? Não sei de que cidade você é, né? Mas procure, se você não está conseguindo sozinha, procure urgente aí o seu pastor, o seu líder, né? Os irmãos da igreja, e eu sei que eles vão poder pegar no seu braço, eles vão poder te ajudar e vai dar tudo certo. Viu? Não tenham medo, gente, não tenham vergonha de fato pedir ajuda, pedir auxílio. Tem coisas que a gente tira de letra, tem coisas que a gente precisa ser ajudado. É por isso que existe a igreja, né? Se você é de Bauru, legal, que legal. Então, ó, você pode ou ir na sua igreja lá, né? Ou você pode visitar a gente. Quinta-feira a gente tem culto às 19 horas, nós vamos ter o prazer de orar por você lá e te assistir naquilo que você precisar, tá bom? Só entre em contato lá nesse número aqui que eu vou te mandar, ó, 3236-3333, que é o número da nossa secretaria, ó. E aí você pode agendar o seu horário para estar lá no culto às 19 horas e a gente vai poder te ajudar. Olha que legal, a Amanda colocou, é de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha que legal, não é? Então, que top, muito bom. Vai dar tudo certo, gente. Né? Fale das coisas boas. Então todo mundo está com problema aí, você tem uma tarefa hoje, você está proibido de falar dos seus problemas e você vai começar a falar das coisas boas, tá bom? Fale da palavra, confesse a palavra, vai dar tudo certo. Vou orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradeço por esse dia, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Rendemos graças ao Senhor, porque a Tua palavra é aquilo que nos fortalece, nos coloca em um caminho, Pai, que nós não poderíamos trilhar sozinho. A Tua graça é aquilo que nos envolve, nos capacita, e, Pai, o entendimento acerca de confissão, que isso possa crescer no nosso coração, que nós possamos praticar essas verdades e assim sermos bem-sucedidos em tudo. Eu rendo graça ao Senhor pela Sua fidelidade, pelo Seu amor. Obrigado mesmo, Pai, por nos amar e nos dar a oportunidade de viver uma vida diferente. Obrigado, Pai, por coisas sendo mudadas, doenças sendo mandadas embora. Eu declaro a partir de hoje, Pai, coisas rompendo, coisas que há anos meus irmãos vêm declarando e não tem acontecido. Eu declaro a partir de hoje acontecendo, para que o Teu santo nome seja exaltado. No nome de Jesus, Pai, eu oro e já te agradeço por um dia glorioso, repleto de boas novas, onde o Senhor vai nos fortalecer e nós vamos viver o melhor. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém? Deus está com você, Deus está pronto para te ajudar, nós estamos também prontos para te ajudar, né? Você aí, a Valquíria, manda mensagem nesse grupo, você vai falar com a minha secretária, agenda lá e a gente vai ter o prazer de falar com você na quinta-feira e te ajudar, se você é daqui de Bauru. Tá bom, gente? Tenha um ótimo dia, um grande abraço e amanhã espero você aqui às 7h07, em Sem Falta, em ponto, e chama alguém para estar aqui com a gente. Traz pelo menos uma pessoa para ouvir essas verdades aqui e eu tenho certeza que elas vão te libertar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.